Vê aí, voltou o Agora áudio ficou bom. para mim? Agora é normal. Você está me ouvindo Para mim agora? tá ok, então. Pode começar E então. vamos lá. Vamos retomar aqui os trabalhos. Ah, o que estava Então, perguntando aqui como... também, Léo? O pessoal Ah, está perguntando o que a comissão está fazendo assim de prevenção da Covid-19 dentro dos presídios. Teve alguma conversa, vocês, com o Estado, com o governador do Estado de Mato Grosso, com o pessoal da penitenciária, para estar... sim, nós temos um bom relacionamento com a Secretaria de Segurança Pública, né? E desde o início da pandemia, até um pouco antes, a comissão chegou, inclusive, até de fazer algumas doações, antes do Estado conseguir alguns equipamentos, alguns EPIs, né? A comissão se juntou, se mobilizou, nós levamos até eles álcool gel, luvas, máscaras, fizemos uma pequena doação e estabelecemos ali um canal direto de comunicação no sentido de tentar otimizar os trabalhos dentro dessa situação de pandemia. Nós sabíamos, já tínhamos conhecimento que, obviamente, os atendimentos seriam suspensos, né? E, obviamente, havia necessidade da gente resguardar ali o trabalho dos advogados, porque o advogado, quando ele vai até a unidade prisional, ele obviamente está indo lá por um motivo justo, né? Está indo lá para tratar de questões acerca do exercício da ampla defesa e do contraditório em processos criminais, ou obter informações do seu cliente acerca de fundamentos para pedidos de liberdade provisória, de colocação em liberdade, seja pela concessão de liberdade provisória, exaurimento da pena ou progressão de regime. Então, nós entramos em contato com a secretaria, né, tratamos diretamente com o secretário adjunto, Dr. Emanuel Flores, e participamos ali, e a portaria que suspendeu o atendimento presencial das unidades prisionais no Estado, ela há uma ressalva, né, do item 8 da última instrução normativa da CESP, garantindo o acesso de advogado com o seu cliente para questões urgentes. Obviamente, aquelas visitas menos importantes, elas ficam ali obstadas ali pelos servidores. Nós tivemos algum probleminha no começo, mas já tá organizado, já está estabilizado já o atendimento. Então, embora presencialmente o advogado não esteja indo com a costumeira, né, visitação ao seu cliente, está garantido ali para conversa reservada, pessoal, né, obviamente respeitando algumas diretrizes de segurança de saúde, para que o advogado, numa distância de 2 metros, né, agora tenha a entrevista garantida com o seu cliente, continue a exercer o seu trabalho, né, de forma mínima, pelo menos, né. Além disso, um dos trabalhos da comissão que nós realizamos esse ano foi a solicitação do tribunal para o cumprimento do malote digital das ordens de soltura, né? Porque no modo clássico, né, alguns anos atrás, concedida a ordem de liberdade, tinha que ir para a secretaria expedia o mandado ia para a central de oficial de justiça, distribuía para o oficial de justiça, e nós aqui já observamos que o número de oficiais de justiça para a comarca Cuiabá, Várzea Grande, ele malote digital para o cumprimento das ordens, a gente tirou essa parte burocrática, que às vezes demorava 1 ou 2 dias a mais para o oficial conseguir ir até a unidade, porque existem N urgências, né, para todo lado, e otimizamos aí o procedimento de ordem de soltura. Inicialmente era só de primeiro grau, né? Agora, na sessão de julgamento do Tribunal de Justiça, da sessão concedida a ordens de habeas corpus, por exemplo, ou outro recurso que seja julgado e dê por consequência em liberdade, do segundo grau para a unidade prisional. Antigamente tinha que encaminhar para o juízo de primeiro grau, para o juízo de primeiro grau expedir a ordem. Então, são 2 conquistas que ajudaram a atalhar a ordem de soltura, né, dos jurisdicionados aí. Então, também tivemos um pequeno problema na situação do Covid,
no atraso do cumprimento desse malote. O malote estava chegando na unidade e havia aí uma demora de 2 dias, às vezes 3 dias, mas nós conseguimos também, através de um requerimento com o Dr. Geraldo Fidelis, que fosse otimizado aí, então as ordens de soltura estão sendo cumpridas dentro do prazo de 24 horas, né? Então o malote digital chega lá e 24 horas a pessoa já é colocada em liberdade. Então são trabalhos que nós temos feito diariamente, silenciosos, mas de grande valia. E assim, o nosso tema hoje, que a gente gostaria bem de trabalhar isso dentro dessa perspectiva, né, do Covid, são problemas graves que a advocacia criminal vem enfrentando, que as outras áreas não vão enfrentar, certo? Primeira coisa que nós destacamos como problema é o travamento da marcha processual dos processos físicos. Dr. Saboia e com o Dr. Otávio na corregedoria, falando do projeto de implantação criminal. Então, ele iniciou né, com os habeas corpus em 2º grau e nas varas de violência doméstica aqui da capital, né? Então, a mulher hoje, quando ela faz o boletim de ocorrência na delegacia de mulher, esse boletim já é encaminhado diretamente da delegacia via PJE. Então, há uma otimização do processo judicial eletrônico. E a sua implantação no Estado, ela está começando agora, né? Março agora iniciou a grande implantação, que obviamente vai encontrar óbice aí com a suspensão do trabalho presencial, né? Então, não posso precisar a porcentagem, mas a grande maioria dos processos criminais são físicos. E com a suspensão dos atendimentos nas secretarias, esses processos têm a sua marcha processual travada, tanto em relação à audiência, quanto manifestações de documentos, etc. e tal. Pedidos de soltura podem ser formulados via PEA, né? Mas se o advogado, por exemplo, não tem, às vezes, a cópia atualizada daquele processo criminal no seu escritório, ele não consegue ter acesso aos autos. Então, esse é o grande problema hoje da advocacia criminal frente à situação do Covid. O teletrabalho não vai conseguir suprir esse grande problema que nós temos. E nisso nós temos jurisdicionados presos, né, que precisam que o seu processo ande para ver se consegue uma ordem de soltura. Nós temos processos de réu solto, em que o réu tem ali a possibilidade de declaração da sua inocência, né, frente à produção de prova que já foi feita, ou prova já a produzir, e a sua declaração de inocência está obstada com o travamento da marcha processual dos processos físicos. Então, esse é o grande problema que a comissão está trabalhando para apresentar agora para o tribunal uma forma da gente conseguir operacionalizar com esses processos físicos criminais. Está me ouvindo aí? Tá ok, Bruno? Você está ouvindo? Tá. Então, e agora nós fomos agraciados com a portaria, agora o Tribunal de Justiça, né, a portaria 283 de 2020, que ela institui o teletrabalho, né? Ele vai talvez amenizar as questões dos julgamentos de 2º grau, que obviamente estavam parados, né? Os processos físicos agora em 2º grau vão voltar a ter andamento, mas nós não sabemos ainda se a execução da portaria 283 de 2020 realmente vai resguardar aí todas as prerrogativas dos advogados, né? E o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Nós sabemos que em sessões de julgamento elas são bastante dinâmicas, né? Questões de ordem são levantadas a todo momento, né, em diversos e inúmeros julgamentos, e nós não sabemos, de fato, como isso será feito através do trabalho telepresencial. Então, a ideia é que, assim que os primeiros julgamentos se realizarem em 2º grau, nós estaremos lá acompanhando para ver se realmente essas garantias serão resguardadas, né? Se minimamente serão resguardadas. E há ainda um grande problema com relação à vulnerabilidade dos casos urgentes, né?
as ordens de prisões cumpridas, né? Tanto flagranteados como ordens preventivas, em que às vezes nós não temos ali um número físico. Então, o advogado às vezes fica até um pouco obstado de fazer o pedido de liberdade ou pedido de substituição da preventiva ou do flagrante para responder em liberdade, por falta de cadastramento no sistema Apolo. Então, o flagrante, quando ele chega, né, da delegacia e vai haver a comunicação para o juiz de direito, o advogado está tendo que peticionar por e-mail, né, encaminhar por e-mail. Então, a gente entende que esse peticionamento ele é um pouco frágil. A gente não tem certificação digital, falta muita segurança ainda para o advogado e para o jurisdicionado estar atuando dessa forma. De todo jeito, a gente reconhece o esforço do Tribunal de Justiça da Corregedoria de tentar implementar sistemas digitais, né, essas formas aí de minimizar os efeitos catastróficos aí para a advocacia criminal com a suspensão dos trabalhos, né, e atendimento presencial. Muitas pessoas me perguntaram a respeito se o teletrabalho e o trabalho virtual vai substituir futuramente o atendimento presencial, certo? Eu discordo, né? Eu acredito que nada substitui o atendimento presencial do advogado frente ao magistrado, ao serventuário da justiça, né? De modo a solicitar juntadas mais céleres de documentos importantes nos autos, de expor pessoalmente e resignações com relação à situação do processo ou à situação da prisão. Então, eu acredito que esse sistema virtual ele deve ser fortalecido, ele deve ser implementado, deve ser ampliado, mas não em substituição ao atendimento presencial, mas assim como um atendimento paralelo, substitutivo, porque nada vai substituir o atendimento presencial, até mesmo porque quando nós falamos em direito penal, nós falamos em liberdade, né? Nós estamos falando do bem jurídico, segundo bem jurídico na ordem constitucional mais importante, né, do cidadão, só perde para a vida, né? Então, tem que ser tratadas com bastante... Não pode ser aceite aí ou colocadas ou implementadas sem o devido planejamento, certo? Obviamente, daí um grande ganho social e constitucional para a sociedade, para o jurisdicionado e para os advogados. É um instrumento democrático que proporciona àquela pessoa presa um contato imediato com o juiz de direito, que vai analisar ali de forma sumária se estão presentes aí os requisitos legais para uma segregação cautelar, né? Então, a suspensão das audiências de custódias, na verdade, é uma grande marca negativa desse período de Covid. Muitos advogados estão aí preocupados com a suspensão da custódia, que é algo que nós estamos já tentando conversar com o tribunal para que se seja realizado pelo menos na situação de teletrabalho, né? A audiência de custódia é um instrumento importantíssimo que nós não podemos deixar de atender mesmo nesse período de crise. Nós precisamos aí dar um jeito de realizar esse trabalho. Então, como a gente observa, o sistema eletrônico, que é o futuro, né, dos processos criminais, inclusive, creio que nos próximos anos o Tribunal de Justiça, com o planejamento que tem feito, certamente nos trará aí 100% de processos criminais eletrônicos, né? A plataforma PJE está sendo ampliada justamente para isso. E nesses momentos de crise, obviamente, esses processos teriam uma marcha ali, né, para trabalhar, para permitir ao advogado, pelo menos, impulsionar o processo, né? Mas, no presente momento, como os processos criminais físicos são a grande maioria, é um problema grave que nós estamos enfrentando. Temos ainda que destacar a situação de que o Covid-19, essa crise que nós temos enfrentado aí, que tem nos afastado das pessoas que nós gostamos, dos nossos escritórios, afastado dos nossos clientes, do nosso trabalho habitual, né? Eu sou um advogado que sempre estou ao fórum, sempre estou ao tribunal,
faço questão sempre de ter o contato diretamente com os servidores, com os magistrados, membros do Ministério Público. É uma situação única, né? Nós nunca, da minha geração, por exemplo, nós nunca passamos por uma pandemia. Nunca, nós, o Estado, a sociedade em si, ninguém estava preparado para esse rompimento abrupto aí de contato, né? Então a gente observa que as medidas paliativas estão sendo tomadas, né? Mas de uma forma que não é planejada, porque ninguém imaginava acontecer uma coisa dessa. Mas a experiência vai ficar, né? Obviamente o fortalecimento do processo judicial eletrônico vai ser acelerado, porque se mostrou aí a necessidade, né, de você ter uma plataforma digital para continuar o trabalho numa eventual hipótese como essa ou outra que possa surgir, né, futuramente. E dentro dessa perspectiva dos processos eletrônicos, dos softwares que são aplicados, né, pelo Tribunal de Justiça, a gente pode estar aqui explicando para o pessoal alguns sistemas que funcionam hoje perfeitamente bem. Um deles que eu cito é o CEU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificada de Pena. O CEU ele tem uma interligação com outros sistemas, a se destacar com o BNPM, que é o Banco Nacional dos Mandados de Prisão no Brasil. Futuramente, com a ampliação e interligação do CEU e do BNPM em todos os estados da federação, futuramente nós teremos aí uma fonte confiável de que aquela pessoa colocada em liberdade ela não possui outras ordens de prisões, né, que poderiam impedi-lo de sair ali da unidade prisional. Então, a comunicação do sistema vai ajudar muito, e tanto na celeridade, né, do cumprimento das ordens de soltura, quanto na segurança de colocar o judicionado em liberdade. Há também a conexão do Cadastro Nacional Genético, que vai permitir a coleta, né, do material genético dos reeducandos, né, tanto os presos provisórios quanto definitivos, em todas as unidades prisionais do Brasil. O banco genético vai ser alimentado através do CEU e o BNPM, são softwares que se comunicam, e futuramente poderá servir para esclarecimentos de crimes, por exemplo, contra a dignidade sexual, né? Então, o material genético lido, às vezes, lá no Amapá, poderá servir para esclarecer um crime ocorrido aqui em Mato Grosso, com o cruzamento do perfil genético, né, de cada reeducando aí. Então, além disso, o Tribunal de Justiça vem implementando esses sistemas que eu acabei de falando, tem agora implementado a videoconferência agora, nas unidades prisionais. Há um gasto, há uma situação de insegurança toda vez que o preso é retirado da unidade prisional e é transportado para o fórum, né, da cidade, da comarca, para ser ouvido, para ser interrogado ou para acompanhar o oitivo da testemunha referente ao teu processo. E agora será possível a participação do preso e do seu advogado por meio de videoconferência dentro da própria unidade prisional. Haverá uma diminuição de custos relativos para o Estado, com deslocamento, pagamento de diárias de policiais militares que precisam fazer a escolta desse reeducando, e além da otimização, né? O juiz vai estar no teu gabinete, o réu vai estar lá no sistema prisional, ele vai sair da cela e vai até uma sala, e o advogado vai ter a opção de acompanhá-lo tanto na unidade quanto no próprio gabinete do magistrado, né, na sala de audiência. E a gente observa que esse sistema ele vem aí a calhar, é uma dos itens legais do pacote anticrime, né, aprovado em dezembro do ano passado, na Lei Federal 13.964 já está em vigor, e um dos itens do pacote é essa videoconferência das unidades prisionais. E dentro dessa possibilidade do advogado e do réu processualmente trabalharem por videoconferência, a CESP editou uma portaria ontem permitindo a comunicação audiovisual do reeducando com o seu familiar. Então, nesse período agora de Covid, em que as visitas estão obstadas,
Nós sabemos aí da importância do familiar na recuperação do reeducando, né? Do contato com a família, o isolamento 100% é uma forma até de tortura, né? Não, ela causa prejuízo muito grande ali para o educando. E agora, com a impossibilidade de visitações, face normas da Organização Mundial de Saúde, a CESP agora tem preocupado bastante com isso, com a segurança do cidadão preso, e educou e promulgou ontem essa portaria, que ela permite agora a videoconferência pelo prazo de 5 minutos, o familiar, né, devidamente agendado dentro das condições, agendar junto à unidade prisional uma entrevista com o seu familiar preso, né, por sistema de audiovisual. Então é um grande avanço que nós observamos aí, tanto da Corregedoria, da Secretaria de Segurança Pública, junto com as unidades prisionais. A gente vê esse grande avanço aí que traz benefícios para toda a sociedade, né? E para toda a advocacia em si.